é de hoje que a liberdade de imprensa é discutida. Jornais, revistas, rádios, redes sociais. Porém, agora a proporção tem se estendido, a ponto que a política brasileira vem se envolvendo em casos de censura a emissoras que trazem ao seu público informações sobre os candidatos à presidência da República. Mas para iniciar sobre o tema, vamos lá. Censura é, segundo o dicionário, ação de controlar qualquer tipo de informação, geralmente através de repressão à imprensa. Ação ou poder de recriminar, criticar ou repreender. Emissoras e redes sociais estão sendo proibidas de usar termos e manifestar suas opiniões sobre determinados assuntos, envolvendo o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, o qual afirma que, se eleito, vai fazer a regulamentação da mídia, ou seja, desta maneira, as emissoras não terão liberdade alguma para expor suas opiniões sobre determinados assuntos, e assim serão controladas pelo governo petista caso assumam o poder. Que se a gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. Quem não deve não teme. Se está incomodando é porque tem algum problema. Se não me incomoda, é porque eu não devo nada. Na verdade, o TSE ele é comandado por ministros que foram colocados pelo Lula lá. Então, eu acho que eles fazem isso daí de uma maneira que a candidatura do candidato à reeleição, Bolsonaro, perca, porque eles estão vendo que Bolsonaro vai ganhar. Essa ideia não é de hoje. O candidato Lula, durante seu mandato, já tentou fazer essa regulamentação, mas o Congresso, na época, resistiu ao pedido. Se tratava de censurar ou, de maneira mais popular, calar a imprensa. Segundo informações, o candidato quer criar um conselho para verificar diariamente os conteúdos a serem divulgados à população, como eram feitos na época da ditadura militar. Essa é a prática que acontece em países comunistas e socialistas, em que a mídia é obrigada a falar somente bem do governo, não expondo seu ponto de vista. Fere a Constituição brasileira. Fere frontalmente, fere diretamente à primeira vista. Isso se chama censura, censura prévia. O ministro das Comunicações do atual governo, Fábio Faria, vê como um retrocesso a censura à liberdade de expressão e de imprensa. Ontem declarou, eu tive até que me posicionar, que vai regular a mídia, que não vai aceitar a mídia falar mal dele. Você olha os países que tem regulação de mídia como é. Olha como é que é a mídia hoje em Cuba, como é que é a mídia hoje na China. Não pode falar mal do presidente. Se falar em Cuba, ou você vai preso, ou vai ter que morar fora, ou você desaparece. Então, assim, a gente vai retroceder no tempo. Uma recente ação do PT no TSE conseguiu calar a Jovem Pan, faltando poucos dias para a eleição. No dia 19 de outubro, a emissora foi proibida de falar que Lula é corrupto, apesar das evidências. A partir de hoje, através de uma autocensura, estou sendo retirada dos programas. A Jovem Pan está tomando essa cautela de tirar alguns comentaristas no ar, porque nossos nomes foram muito citados em processos do PT. Aquele partido que finge ser democrata, mas adora uma ditadura. A partir de hoje, os meus comentários na PAN não são mais livres, graças aos ditadores do Brasil. Esse pedido partiu da campanha do PT. Só para deixar claro. Até mesmo o procurador de Justiça de São Paulo, César Dário Mariano, fala que é uma afronta à democracia e à liberdade de expressão. A censura ela está no capítulo que trata dos direitos e garantias fundamentais, que é a cláusula pétrea. Sequer pode ser alterado por emenda constitucional. Então, isso de dizer vou regular a mídia, vou fazer uma legislação para calar os jornalistas, o que seja, isso não é permitido numa democracia. Em nota, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão repudiou as decisões da Justiça Eleitoral, afirmando que considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões.
Segundo as decisões, para cada reiteração de comentários tido como ofensivos, uma multa de R$25 mil seria aplicada à rede de rádio em questão. Felipe Sabará, responsável pela página Paralelo, e outras pessoas também tiveram pedido de calar-se. A Brasil Paralelo, o canal foi proibido de publicar vários conteúdos e impulsionar conteúdos que não tem nada a ver com eleições, inclusive. O canal e pessoas que trabalham, inclusive na TV Jovem Pan, que é uma concessão pública, inclusive, estão proibidas de falar uma série de assuntos. A pedido do PT, o TSE acatou. Ou seja, nós estamos vivendo literalmente uma censura, né? Travestida de democracia. Para o responsável da plataforma, esse é um atentado à democracia. Inclusive, o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro, que teria estreia pela plataforma, foi proibido pelo TSE até o final das eleições. Ou seja, eles estão com medo da verdade. O problema é que o TSE está acatando isso. Ou seja, eles estão literalmente calando a nossa boca há poucos dias do segundo turno de uma eleição extremamente importante. Não se pode permitir a volta de censura sob qualquer argumento no Brasil. Este é um caso específico e que estamos na iminência de ter o segundo turno das eleições. A proposta é a inibição até o dia 31 de outubro, exatamente o dia subsequente ao do segundo turno, para que não haja o comprometimento da lisura, da rigidez, da segurança do processo eleitoral e dos direitos do eleitor. A alegação do TSE é de que alguns fatos possam acabar atrapalhando a interpretação do eleitor e influenciar na hora do voto. E não são somente as mídias prejudicadas pela censura. A igreja também tem sofrido retaliações. Você correrá risco de vida e nada acontecerá com eles. Lula não é a favor, literalmente, de colocar uma regulação na mídia, onde você vai perder o poder de expressar sua opinião, expressar o seu culto. É isso. Deus abençoe o Brasil. O pastor leu uma determinação de Alexandre de Moraes que o candidato do PT é a favor do aborto. A imprensa de esquerda teria falado que o pastor teria cometido fake news. As mulheres pobres, elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, o aborto é ilegal. Outra categoria que estaria sendo reprimida são os dos médicos, pois o Conselho Federal de Medicina teria sido proibido pelo TSE de publicar qualquer manifestação de comemorações ao Dia do Médico. Em que o TSE proibiu as entidades médicas de comemorarem o Dia do Médico. É realmente uma forma de censura muito triste. Eu fico me perguntando qual o receio do TSE. Ele tem medo que os médicos contem do desmonte da saúde durante o governo PT? Será que eles têm medo que a gente fale que o Lula preferia construir estádios e não hospitais? Ele dizia que não se faz Copa do Mundo com hospitais? Um partido que ainda nem tomou posse, se é que irá tomar, está censurando tudo aquilo que não os convém. Sendo que em 4 anos do governo Bolsonaro, o presidente foi atacado inúmeras vezes pela imprensa esquerdista e nem assim calou os profissionais da informação. Em 4 anos, Bolsonaro foi xingado de tudo quanto é nome e não censurou nem bloqueou conta de ninguém. Olha a carinha do genocida aqui. Esse nazista... Isso é rato, isso é verme. Racista. É o comportamento de um pedófilo. Em poucos dias de campanha, sem nem estar no governo, o PT já persegue e silencia adversários. Até mesmo a Gazeta do Povo fez uma publicação dizendo que observa estas situações de censura como uma degradação institucional. O Globo, mesmo sendo de esquerda, se manifestou dizendo que o TSE foi longe demais e que os exageros da censura são inconstitucionais. Apesar do ministro Alexandre de Moraes ter obrigado o PT a retirar informações sobre Bolsonaro em relação a uma adolescente venezuelana, é visível que o candidato Lula está ainda sendo favorecido. Influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui, a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann
presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. O ministro também suspendeu e proibiu a propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro, que vincula o candidato Lula ao tráfico e à criminalidade. As informações deveriam ser removidas dentro do prazo de 2 horas, sob pena de multa de R$100 mil. Alexandre de Moraes determinou ainda a retirada de conteúdos que relacionam o ex-deputado Roberto Jefferson a Bolsonaro como um dos coordenadores de campanha do presidente. E disse para ele que o tratamento dispensado ao senhor Roberto Jefferson deveria ser o de bandido, porque quem atira em policial, bandido é. E, obviamente, eu não poderia falar nada mais com a imprensa, porque a captura do Roberto Jefferson estava em andamento. Obviamente, se eu tivesse falado qualquer coisa mais cedo para a imprensa, a não ser uma nota que eu dei nos meus tweets, tá, eu poderia estar comprometendo o bom andamento da operação. Obviamente, tem gente aí, em especial outro candidato, o Fujão, que a gente poderia estar combatendo aqui, quer tirar proveito político disso. Primeiro diz que o Roberto Jefferson coordena a minha campanha e é meu amigo. Ele não coordena a minha campanha. A repercussão da imprensa internacional tem sido negativa. Tanto é que o jornal New York Times publicou uma matéria recentemente criticando o ministro Alexandre de Moraes. Agora, um homem decide o que pode ser dito na internet no Brasil. Diante dos fatos do que tem acontecido com os veículos de imprensa brasileira, na sua opinião, você acha que as decisões do TSE estão sendo justas ou são censura?